Gente, vamos falar agora do caso da mãe e do filho que estão desaparecidos. Imagens exclusivas mostram o passo a passo de Douglas Romanovski, o principal acusado do crime. A cara de pau foi tão grande que ele levou o carro que teria sido usado no crime para lavar. E o Léo foi até o estabelecimento que prestou o serviço para ele. Você confere agora na reportagem. Tarde de sexta-feira, dia 18 de julho. Um veículo branco chega no lavacar que está lotado. O motorista estaciona e leva alguns segundos até sair. Trata-se de Douglas Romanovski. Ele é recebido por um funcionário. Os dois conversam. Douglas aponta para o pneu traseiro. Parece mostrar o que deve ser limpo. Faz a mesma coisa do outro lado. Combina o serviço de lavagem completa e sai. Ele parece que vai embora, mas não. Volta, se aproxima do carro e entrega a chave para o funcionário. Douglas sai andando. 20 segundos depois, porém retorna. Vai direto até o veículo. Abre a porta do motorista e parece pegar alguma coisa que havia esquecido. Depois disso, finalmente vai embora. Essas imagens estão entre as principais provas que incriminam Douglas. A polícia suspeita que a lavagem foi uma tentativa de ocultar informações. Nós fomos até o lavacar atrás de mais detalhes. Conseguimos gravar com o funcionário que limpou o veículo. Mesmo tendo se passado mais de um mês, ele lembra muito bem como o carro estava. No banco da frente tinha um pouco de barro e nos passageiros de trás, no assoalho. E no porta-mala também. Mas era no chão? No chão, sim, no assoalho. E era um barro assim, você lembra? Marrom, mais vermelho, molhado? Um barro marrom, sim, mas aquele que gruda mesmo no carpê, assim. Tipo, molhado. Segundo a testemunha, Douglas aguardou que a lavagem fosse concluída aqui mesmo. Vida normal. Ficou com o celular na mão, mexendo, vendo as redes sociais e por aí vai. Depois de uma hora, pegou a chave do Gol e foi embora sem dizer nada. O lavacar fica a quase 8 quilômetros do condomínio onde Douglas vivia até ser preso. Segundo funcionários, ele era cliente. Já havia ido até lá outras 2 vezes, sempre para lavar o Gol branco. O que chamou a atenção da polícia foi que essa última ida até o local aconteceu 2 dias após o celular de Douglas ter sido localizado junto ao de Dona Maria Auxiliadora, na cidade de Antonina, no litoral do Paraná. Nessa mesma data, a idosa mandou mensagens às filhas dizendo que estava justamente em Antonina e acompanhada do filho em uma clínica. A polícia suspeita que as mensagens tenham sido escritas por Douglas, que nessa altura tentava enganar a família das vítimas e evitar a entrada da polícia no caso. Na qualidade de advogado constituído por Douglas Felipe Romanovski, informo que não tive acesso até o presente momento aos autos de inquérito policial. Dessa forma, não temos o inteiro conhecimento do conteúdo das provas que foram colhidas pela autoridade policial, razão pela qual deixo de me manifestar sobre esse assunto neste momento. A respeito da prisão preventiva decretada em desfavor de Douglas, apesar de respeitarmos a decisão judicial proferida pelo Poder Judiciário, informo que vou adotar as medidas adequadas para o restabelecimento da liberdade do meu cliente. Era o que tinha a informar neste momento. Hoje Douglas está preso, mas antes disso foi ouvido pelas autoridades 3 vezes na Delegacia de Proteção à Pessoa, que é responsável pelo caso. A nossa reportagem apurou que em um dos interrogatórios, Douglas foi até a delegacia de carro. E não com qualquer carro, com o Gol branco que pertence a Fábio e pode ter transportado as vítimas antes ou depois de supostamente terem sido mortas. Ou seja, Douglas levou de bandeja para os investigadores uma possível cena do crime. É uma história que a gente acompanha desde o começo. O Leonardo Gomes está ao lado do advogado Leonardo Mestre, assistente de acusação, advogado da família. Léo, é um caso que chama muita atenção porque a gente já tem vários elementos ali, o doutor pode nos ajudar, já temos vários elementos que demonstram uma certa responsabilidade aí do próprio Douglas com relação a esse caso, né, Léo? Exatamente. E agora a gente teve não só a prisão na semana passada, e tivemos o indiciamento do Douglas por esse duplo latrocínio.
Mas o doutor está aqui, claro, representando a família dos desaparecidos. Acho que o senhor, inclusive, já tem falado isso todas as vezes que nós gravamos. O senhor, imagino que aqui da mesma forma, reforça que a família tem esperanças de encontrar os dois vivos, mesmo que estejam em perigo. Boa noite. Exato, boa noite. A família em momento algum perdeu a esperança. Nós sabemos que o caso é grave, que existem indícios de um latrocínio. No entanto, não foi descartada a possibilidade deles ainda serem localizados por vida. Então, por menor que seja, a família ainda mantém a esperança. Doutor, a gente teve também o indiciamento, como eu comentei, do Douglas por duplo latrocínio. A delegada é muito clara ao dizer, inclusive, que basicamente, se a gente for traduzir em miúdos aqui para o público entender de fato, o Douglas, nas palavras da delegada, se apossou do carro do Fábio, se apossou dos apartamentos do Fábio, se apossou de dinheiro, porque veio à tona através das reportagens, e a polícia também começou a formalizar na investigação isso, perguntando pro Fábio, pro Douglas, sobre essas transferências bancárias. A família entende dessa forma também que o Douglas talvez se aproveitou dessa proximidade que ele tinha com o Fábio, que tem com o Fábio, para poder passar a mão no dinheiro, nos bens do Fábio? Exatamente. Nesse momento, todos aqueles indícios que são públicos apontam para apenas uma pessoa como protagonista nesse crime. E a família, desde o começo, tem acompanhado essas investigações e tem contribuído. Diversos elementos da investigação foram apresentados pela família, que desde o momento que perceberam que eles estavam desaparecidos, começaram a ajudar a autoridade policial. Então, nesse momento, nós continuamos acompanhando, aguardamos os desdobramentos, sabemos que existem inúmeras diligências que ainda permanecem em sigilo, e a motivação, o que a família compreende até o momento deste crime, está tudo em torno do dinheiro. Doutor, nós trouxemos nas reportagens as contradições, até que chega um momento em que a delegada responsável pela investigação usa esse termo também. Ela fala com a imprensa e diz: olha, o Douglas está... A imprensa pergunta: por que o Douglas está preso? Ela diz: olha, localização do celular aproximada deu junto com o celular da Dona Maria Auxiliadora, e ele não soube explicar as transações financeiras. A família da Dona Maria e do Fábio se assustam com esse comportamento, com o que pode ter acontecido, porque até então as filhas da Dona Maria, irmãs do Fábio, não conheciam o Douglas. Estão conhecendo agora e da pior forma possível. Exato. A primeira pessoa a confrontar o suspeito foi a irmã do Fábio, a senhora Ivone, que vai até ele e questiona sobre essas questões, as transferências bancárias da conta da mãe, o fato de estar conduzindo o veículo do irmão, o fato de estar residindo em um dos apartamentos do irmão. E ali, naquele momento, para ela é apresentada uma versão, aquela versão de que foi vendido um terreno para o Fábio. Depois, quando o Douglas se prontificou a falar com a imprensa, ele trouxe uma segunda versão, perante a autoridade traz uma versão distinta, conforme a delegada já colocou. Então, nós percebemos que começaram a surgir a cada vez que ele é questionado uma nova versão sobre o que aconteceu. O William Bittar no estúdio tem uma pergunta para o senhor. Por favor, Bittar. Léo e Leonardo Mestre, obrigado primeiro por estar aqui com a gente conversando sobre esse caso que gera uma grande repercussão. O Léo Gomes está acompanhando com maestria desde o começo. Mas a minha dúvida é, a gente tem ali, perto do final do mês de julho, a gente já tem ali uma espécie de desaparecimento, digamos assim, já não tem muito contato com a família. Aí deduz-se que lá no dia 16 de agosto é que aconteceu essa execução, até por conta do celular da Maria Auxiliadora lá em Antonina. A minha pergunta, doutora, é porque eu imagino que a gente não está lidando com uma pessoa que está presa hoje, a gente não está lidando com uma pessoa burra. É uma pessoa que pode ter planejado esse crime, premeditado esse crime ao longo dos dias a partir do momento que recebe esses valores. É uma dedução minha. Ele não pode ter utilizado esse celular da Maria Auxiliadora para enganar a polícia, para procurar os corpos num lugar que eles não estão? Boa noite, Bittar. Você colocou muito bem. Esse crime foi muito bem planejado e muito bem arquitetado. Nós não temos ainda com exatidão o dia em que o Fábio desaparece. Nós sabemos que a Maria Auxiliadora é vista com vida pela última vez no dia 24 de junho, saindo de casa, e que a família nota o desaparecimento um mês depois. Mas por que demora tanto para a família notar? Veja só, as filhas, as irmãs do Fábio, filhas da senhora Maria Auxiliadora, residem fora de Curitiba. Uma em São Paulo, outras duas no exterior. E a mãe
manteve contato por telefone, como ela mantinha anteriormente, enviando mensagens para ela. O que nós investigamos agora é se essas mensagens enviadas foram enviadas pela mãe ou se foram enviadas por um terceiro. Dentre as mensagens, existem alguns arquivos de áudio, o que nós também estamos apurando nesse momento, se eram áudios que estavam sendo enviados naquele momento ou se eram reproduções de mensagens antigas que já estavam no aparelho. Então, nós temos uma data do dia em que ela sai de casa e que nesse momento é utilizada como data do desaparecimento. No entanto, em relação ao Fábio, ainda não foi possível cravar a data em que ele desapareceu. E aquilo, doutor, a movimentação financeira também ainda é uma dúvida quanto ao Fábio, porque a família só teve acesso e passou para a polícia as informações relacionadas a uma conta bancária da Dona Maria. Imagina, Bitar, se saiu, a gente está falando de mais de 40 mil reais, pelo menos, que sai da conta da Dona Maria e vai para contas distintas, né? A própria delegada disse que não vai só para a conta do Douglas, mas também do filho dele. Então muita coisa vai ser esclarecida, doutor, encerrando. Exato. Uma das diligências em andamento é a quebra do sigilo bancário. Uma parte dessas informações já foram obtidas pela família. Nós sabemos que ali o crime existe um potencial desse valor das transferências chegar até 10 vezes mais. Isso não só pelos recursos que tinham, mas porque nós pudemos detectar também a realização de alguns empréstimos. Perfeito. Eu agradeço o doutor Leonardo Mestre, que representa a assistência de acusação, e a família do Fábio e da Dona Maria. A gente segue acompanhando, Bitar. Boa, obrigado, Léo. Obrigado, doutor Leonardo Mestre, que está acompanhando de perto esse caso, porque é um caso que gera muita repercussão. E mais do que isso, a gente quer saber o que aconteceu e por que aconteceu. Sei que o advogado ali e a família acreditam em encontrar esses dois com vida. Eu tenho minhas dúvidas até por conta de todo esse tempo. Então eu tenho essa impressão de que a gente pode estar falando aqui, de fato, de 2 assassinatos e 2 corpos que estão escondidos.